Bom dia, turma. Vista de prova, turma Civil 5, turno da manhã, UCAM Santa Cruz. Essa prova foi aplicada no dia 25 de junho de 2020. Vamos às respostas. Questão número 1. A alternativa certa é a letra C. Fundamentação, artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Este é a usucapião constitucional ou especial urbana e tem os seguintes requisitos: ser área urbana e não superior a 250 metros quadrados, posse por 5 anos ininterruptos, sem oposição e com ânimo de ser dono, o famoso animus domino. O imóvel deve estar sendo utilizado para a moradia da pessoa e de sua família e não pode possuir outro imóvel urbano ou rural. Ok? Questão número 2. A resposta certa é a letra D. Fundamentação: Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Artigo 2º. Dentre outras diretrizes, o referido artigo enfatiza garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações, gestão democrática, cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, planejamento do desenvolvimento das cidades, proteção ambiental. Questão número 3. A alternativa certa foi a letra B, B de bola. Fundamentação: a posse derivada requer a tradição do bem entre pessoas por efetiva entrega da coisa, por representação de um ato de disposição ou decorrente dos casos em que uma determinada pessoa era detentora e passou a ser possuidora. Questão número 4. A alternativa certa é a alternativa B de bola. Fundamentação: artigo 1225, inciso 1º do Código Civil, Constituição Federal, artigo 5º, com seus incisos 22 e 23, e o artigo 1228, também do Código Civil, caracterizada pela faculdade do proprietário em gozar, reaver, usar e dispor da coisa. A propriedade é a relação de domínio jurídico que uma pessoa exerce sobre um bem, trata-se, portanto, de direito real por excelência e é ainda um direito fundamental por estar condicionado à sua função social. Questão número 5. A alternativa certa é a letra C, C de casa. Fundamentação: artigo 1207 do Código Civil. A possibilidade legal de transmissão de posses poderá efetivar-se a título universal, como ocorre na sucessão hereditária, successio possessionis, ou seja, a continuidade nas características da posse sobre o bem a título singular, como ocorre na união de posses entre o possuidor anterior e o atual, tornando necessária a comprovação da relação jurídica entre eles, accessio possessionis, ou seja, a união das características da posse atual com a posse anterior para os devidos efeitos legais. Questão número 6. A alternativa certa é a letra D, D de dado. Fundamentação: artigos 1227, 1245 e o 481 do Código Civil. Questão número 7. A alternativa certa
é a letra C, C de casa. Fundamentação, artigo 1238, caput, do Código Civil. A usucapião extraordinária é uma forma de aquisição originária da propriedade imóvel, constituída por posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, pelo prazo mínimo de 15 anos, não exigindo, porém, a boa-fé ou o justo título. E a questão número 8, que foi a única questão discursiva de nossa prova, a resposta esperada seria a seguinte: pelas características da posse ocorrida sobre o imóvel, há o direito das famílias em instituir a usucapião especial urbana, haja vista preencher os requisitos necessários para tal, quais sejam posse ad usucapionem, pelo lapso temporal de 5 anos, ininterruptos, mansa e pacificamente, de área urbana superior a 250 metros quadrados, destinada à moradia de famílias de baixa renda que não possuíam ou não eram proprietários de outro imóvel, por não ter havido qualquer tipo de manifestação em relação à oposição anteriormente a este período. Além do fato de as famílias terem dado ao imóvel o devido cumprimento da função social da propriedade. Esta modalidade de usucapião ocorre como forma de sanção ao proprietário. Fundamentação: artigo 1248 do Código Civil, artigo 183 da Constituição Federal e o artigo 10 e seguintes da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Muito aluno colocou o artigo 10 da Lei 13.465 de 2017 erroneamente. Pelo jeito, os alunos que colocaram esse tipo de fundamentação nem leram o artigo, tá bom? Na realidade, o artigo certo é o 10º, porém, a lei é 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade. Valeu, galera! Qualquer coisa o professor está à disposição, tá? Bom dia para os senhores.